Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Caio, eu sou um dos monitores da cadeira de Física 1 da Poli, agora 2024, e eu tô aqui mais uma vez para dar agora para vocês o Fuja da P2 de Física 1, tá? Esse Fuja vai ser no mesmo esquema do passado, vai ser essa aula gravada com foco só em teoria, e em outro momento vai ser marcado uma aula presencial só com aplicações, resoluções de questões e tirar algumas dúvidas. Meu e-mail está aí na tela, se alguém quiser entrar em contato e tirar alguma dúvida pode se sentir à vontade. E o nosso conteúdo previsto para essa prova vai ser trabalho e energia, momento linear, impulso, colisões, centro de massa e suas relações entre si, tá? A gente vai começar falando um pouco sobre trabalho de uma força aplicada a um corpo, que em palavras a gente pode definir o trabalho como sendo a transferência de energia pela aplicação de uma força no corpo ao longo de um deslocamento. Ah, ou seja, imagine que a gente tem um corpo de massa m que está sendo aplicado uma força nele ao longo desse deslocamento do eixo x. O nosso trabalho vai ser a relação da força com o deslocamento desse corpo, como está aí mais ou menos no gráfico ao lado, tá? Que nada mais é do que, matematicamente, a integral da força pelo deslocamento. A integral do vetor F multiplicado escalarmente pelo vetor de deslocamento. Uh, por ser uma multiplicação escalar, a gente pode dividir em eixos e analisar separadamente cada eixo. O eixo x, o eixo y e o eixo z. Ou seja, se a gente for olhar só em uma dimensão, só ao longo do eixo y, do eixo x, como está aí nesse exemplo que eu acabei de mostrar, a gente vai ter que o trabalho da força vai ser a integral da força em x, escalarmente dx, variando de uma posição x1 até uma posição x2. Que, como vocês sabem, o integral de f de x dx é igual numericamente à área do gráfico desse gráfico que a gente que eu desenhei em cima para vocês. O gráfico da variação da força ao longo do deslocamento x, tá? A área do gráfico. Tá, essa é uma definição mais formal, só que muitas vezes não é preciso usar o integral para calcular o trabalho de uma força. O trabalho de uma força, se for uma força de módulo constante, por exemplo, vai ser somente a multiplicação da força pelo deslocamento. Mas por ser uma multiplicação escalar, vai ser a contribuição da força nesse eixo pelo deslocamento. Por exemplo, nesse desenho aí que está aí na tela de vocês, eu tenho o mesmo corpo M, indo de uma posição x1 até uma posição x2, só que ele está sofrendo uma força F, uma força externa F, de módulo constante, direção constante também, só que com a inclinação θ com a horizontal. O trabalho da força, se for olhar matematicamente, formalmente, vai ser a integral, só que a gente pode fugir dessa integral. Isso daqui vai ser, esse trabalho ele pode ser calculado como a contribuição de x, da força em x, pelo deslocamento em x. Eu posso fazer isso justamente por ser uma multiplicação escalar entre dois vetores. Ou seja, o trabalho vai ser f cosseno θ, a contribuição de f no eixo x, vezes ΔX. X2 menos x1, tá? Ou seja, se vocês notarem, apesar de eu ter uma força externa no eixo Y, essa força ela não está realizando trabalho porque ela não tem deslocamento no eixo Y. Ela está sendo uma força que está sendo totalmente perpendicular ao real deslocamento do corpo, essa variação no eixo X. Então posso considerar ela. Se eu for olhar essa integral, for analisar mais de forma rígida, essa integral vai dar zero, tá? Justamente porque eu não tenho deslocamento no eixo Y. E basicamente é assim que se calcula o trabalho. Só que trabalho, o interessante de trabalho é que eu posso relacionar o trabalho diretamente com energia. Isso é muito bom, essa relação de trabalho e energia, porque muitas vezes a gente não vai precisar fazer várias contas do que necessitaria fazer se fosse analisar o deslocamento do corpo, a variação, analisar como o corpo se comporta, a variação da velocidade por meio de uma força F aplicada nele, pela lei de Newton. Daria muito trabalho, seria muito integrado e tal. E muitas vezes o teorema trabalho-energia, a relação de trabalho e energia já faz isso direto para a gente. Por exemplo, eu falei para vocês
que o trabalho é a transferência de energia pela aplicação de uma força. Ou seja, nesses dois exemplos que a gente está aqui, eu estou aplicando uma força no corpo. Se eu estou aplicando uma força, eu estou aplicando uma aceleração, então eu estou variando a velocidade do corpo, já que eu estou aplicando uma aceleração. Então, esse trabalho vai ser uma variação de energia, que se for positivo, ou sendo positivo, pode ser positivo ou negativo, mas como a gente pôde ver só analisando esses corpos aí em cima, essa energia vai ser a energia cinética, vai ser a variação da energia cinética. Esse é o nosso teorema trabalho-energia. Só que por ser uma grandeza escalar, tanto trabalho quanto energia, eu posso calcular independentemente o trabalho de cada força aplicada em um corpo. Nesses casos aí a gente só teve uma, mas poderiam ser várias, tá? Fazer independente, depois somar tudo escalarmente e obter a variação de energia total do corpo, que vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial do corpo. Isso é muito interessante, porque se a gente fosse analisar é, por lei de Newton a variação de F com a variação de V, F é uma grandeza, força é uma grandeza vetorial, velocidade também, eu teria que ver como se comportaria não só em módulo, mas também em direção e sentido. Mas trabalho não, trabalho é uma grandeza escalar. Então a gente só está interessado no módulo do trabalho e módulo de energia. E esse é um dos fatores de teorema trabalho e energia ser tão importante. É eu poder analisar só numericamente uma grandeza escalar, sabe? Ah, tá, então esse daqui é o nosso teorema trabalho e energia. Uma aplicaçãozinha meio direta, mais simples, só para ver como realmente é muito bom esse teorema, é o seguinte. Imagina um corpo, eu soltei esse corpo na altura y inicial, e eu quero saber a velocidade desse corpo quando ele está numa posição YF um pouco antes de bater no chão. Que a gente vai ter nosso chão, que eu vou chamar de nível de referência, e eu quero saber essa força. A gente pode aplicar o teorema trabalho-energia. O trabalho da força de peso vai ser igual à variação da energia cinética, né? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que a nossa energia cinética inicial vai ser zero, porque a velocidade inicial do corpo é zero. Só estou supondo uma queda livre, tá? Nesse corpo. Então a gente vai ter que o seguinte: a força-peso é uma força de módulo constante. Então o trabalho dela vai ser força vezes deslocamento, mg vezes ΔY. Isso daqui vai ser igual à energia cinética final, ou seja, mv final ao quadrado sobre 2. Daqui a gente consegue saber a nossa força, a nossa velocidade, perdão, vai ser a raiz de 2g ΔY. Ou seja, estou conseguindo estudar o movimento do corpo, saber a velocidade do corpo, mas não usando lei de Newton, indo para o teorema trabalho-energia. Essa foi uma aplicação rápida da, do teorema, né? Só que a gente tem o seguinte, uh, algumas forças, elas vão ter uma característica bem interessante, como vocês podem ver aqui, como a força-peso, no caso, que é uma força que ela só vai depender da posição final e da posição inicial do corpo. Ah, vamos supor que esse corpo aqui, eu soltei ele, mas eu vou aplicar outras forças nele. Esse corpo desceu para cá, depois eu peguei ele, aplicou uma força F para cima, depois soltei de novo e tal, enfim. Fiz vários movimentos com ele. O trabalho da força-peso vai ter essa contribuição positiva na hora que caiu, vai ter uma contribuição negativa depois que subiu, depois negativa quando caiu de novo. Ou seja, no fim das contas, fazendo somatório de cada etapa, ainda assim só vai interessar a posição final e a posição inicial do objeto. E para essas forças, vai ter uma característica muito interessante, que é o seguinte: a gente vai poder chamar essas forças de forças conservativas, e a gente vai atribuir uma energia específica para ela. Vai ser a energia potencial. Energia potencial. E vamos chamar essa grandeza de U. Uh, ela é especial justamente
é uma energia específica justamente por só depender da posição final e da posição inicial do corpo. Então, se vocês olharem aqui, ó, o trabalho da nossa força-peso vai ser mg final menos mg inicial. Ou seja, o trabalho da força-peso vai ser igual, colocando um menos em evidência, eu vou ter, opa, mg, y, eu vou ter mg inicial, y inicial, menos mg y final. E a partir disso, eu vou definir essa variação como sendo ΔU. Ou seja, a energia potencial da força-peso, a energia potencial gravitacional da força-peso, eu vou poder definir como mgy. É um tipo de energia que ela só vai depender das posições iniciais e finais do corpo, como eu mencionei, e a gente chama esse tipo de força conservativa. Forças que a gente pode atribuir uma energia potencial. Ou seja, matematicamente, como vocês podem ver aqui em cima, eu vou ter que o trabalho da força-peso vai ser menos a variação da energia potencial, e a partir daqui, de uma maneira mais formal, posso dizer que a variação da energia potencial é menos a força-peso, ou seja, é menos F, a integral de F por dx. Ou, outra forma de ver isso, outra forma de ver a mesma coisa, é dizer que a força é menos a derivada, a força em x, né, em y nesse caso, vai ser menos a derivada da energia potencial, a derivada em y, menos a derivada em y da energia potencial, tá? Por que energia potencial, energias potenciais são interessantes? Que é o seguinte, toda energia potencial, como eu fiz aí na força-peso, já vai ter uma fórmula pronta para ela. Eu não vou precisar calcular o trabalho dessa força sempre. O trabalho de uma força-peso, de uma força elástica. Forças elásticas também são forças conservativas. Força eletrostática também são forças conservativas. Eu não vou precisar calcular a integral. Na hora que eu for analisar a variação da energia do corpo, eu já vou poder aplicar direto energias potenciais. Eu vou ter alguns tipos de energias. A gravitacional, e a elástica, a eletrostática, mas a gente vai se ater por enquanto só a essas daqui. A gravitacional e a elástica. Na força gravitacional, se a gente estiver analisando na superfície a gente considera que a gravidade é constante, né? Ela varia muito pouco na superfície da Terra. Como a gente viu ali em cima, a gente vai ter que a energia potencial gravitacional vai ser definida como mgy, como eu já mostrei ali para vocês. Mas se a gente for tentar calcular a energia potencial gravitacional, só que agora genérica, partindo da, da lei de Newton para a gravitação, a gente pode analisar o trabalho da força-peso, que vai ser a integral da força gravitacional vezes o deslocamento ao longo ao longo do eixo radial do corpo, né? Em gravitação. Suponha que eu tenho um corpo na superfície e eu quero levar até uma altura y. Só que uma altura y muito grande na atmosfera, né? Que a gravidade já muda. Vai ser a integral de uma posição R1 até R2. Só que a gente sabe que da gravitação, a força é menos G mzão mzinho sobre a distância ao quadrado. Variando de uma posição de R1 até R2. A integral de 1 sobre r ao quadrado dr, definida entre R1 e R2, vai ser 1 sobre R1 menos 1 sobre R2.
Já vou dar o resultado para vocês, que eu não sei se vocês viram integral ainda em cálculo, né? Enfim, se eu for calcular a integral do trabalho da força gravitacional ao longo do deslocamento, o resultado da integral é esse daí. Ou seja, o trabalho da força-peso vai ser igual a menos, passando esse menos aqui para fora, tá? G emissão Mzinho sobre R1 menos G emissão Mzinho sobre R2. Que mais uma vez, o trabalho dessa força ela vai depender só da posição final e da posição inicial. Ou seja, mais uma vez eu vou poder atribuir uma energia potencial a ela. Eu posso atribuir uma fórmula para eu não ter que calcular a integral da força pelo deslocamento. Eu já posso usar direto na energia. Isso daqui vai ser o nosso ΔU, que a gente vai poder fazer o seguinte. A gente chamando esse ΔU, variação da energia potencial, eu vou ter que vai ser menos G emissão Mzinho R1 menos G emissão Mzinho R2 que vai ser menos G emissão Mzinho sobre R2 posição final menos G emissão Mzinho sobre R1 que é a posição inicial. Por que eu escrevi dessa forma? Eu escrevi dessa forma porque agora a gente pode chamar a energia potencial gravitacional em um ponto de menos G emissão Mzinho sobre R. Só uma jogada matemática para poder atribuir uma energia potencial gravitacional ao corpo. Perdão, preciso fazer uma pausa, mas enfim. Eu vou poder atribuir uma energia potencial à força gravitacional, que mais uma vez é uma força uma força que vai proporcionar um trabalho que só depende da posição final e inicial. Pode atribuir como menos G emissão Mzinho sobre R, tá? E outra força também que a gente vai ver que é uma força conservativa é a nossa força elástica. Força elástica de uma mola pela lei de Hooke, tá? A gente sabe que o trabalho da força elástica vai ser, mais uma vez, a integral de F escalar a dx. Só que pela lei de Hooke, a gente sabe que F é menos kx. E vamos pegar uma variação numa mola, numa lei de Hooke, saindo de uma posição inicial até uma posição final, só que detalhe, uma força em uma mola, pela lei de Hooke, ela vai ser dada pela deformação da mola. Então, a deformação da mola vai ser a posição final menos o comprimento inicial da mola, e a mesma coisa a posição inicial menos o comprimento inicial da mola. E essa nossa integral, x dx, ela é igual a x ao quadrado sobre 2, ou seja, esse cálculo aqui vai ser k delta x ao quadrado sobre 2 menos delta xf ao quadrado sobre 2. Em que esse ΔXi, mais uma vez, é xi menos L0, e xf, ΔXf igual a xf menos L0, porque é a deformação da mola, tá? Ou seja, mais uma vez, só depende da posição final e inicial do corpo, não importa o deslocamento do corpo, só quero saber a posição final e inicial. E daqui a gente pode atribuir uma potencial elástica, energia potencial elástica, como sendo k ΔX ao quadrado sobre 2.
Ou seja, recapitulando tudo, ah, algumas forças a gente vai chamar de força conservativa, porque são forças que o trabalho dela tem uma característica peculiar que só depende da posição inicial e final do corpo, não depende do deslocamento do corpo, só das posições finais iniciais. E para elas eu posso atribuir uma energia potencial. É interessante atribuir essa energia potencial porque eu vou poder evitar cálculo de integrais. Eu mostrei as integrais aqui para vocês só para ver de onde vem a energia potencial, mas a partir do momento que eu for analisar o movimento do corpo pelo teorema trabalho-energia, eu não preciso mais calcular o trabalho. Eu já posso vir direto para a energia potencial gravitacional porque o trabalho ele já está calculado, entendeu? Por isso é muito interessante a gente saber ter o conceito de energias potenciais elásticas, energias potenciais como um todo, tá? E as principais, que a gente vai mais usar aqui no curso de Física 1, vai ser a gravitacional e a elástica. Tá, só que a partir disso, a partir dessa definição de energia potencial elástica, ah, isso é um resultado bem interessante se a gente voltar para o teorema trabalho-energia. A gente viu que o somatório das forças vai ser, o somatório dos trabalhos vai ser a variação da energia potencial, a variação da energia cinética, perdão, e só que se essas forças possuírem somente forças conservativas, ao somatório de todos esses trabalhos, como a gente viu, a gente vai poder atribuir energias potenciais a todas elas, que então o somatório do nosso trabalho vai ser menos a variação da energia potencial, como a gente viu aqui em cima. Como a gente viu aqui em cima. Então vou substituir a menos ΔU vai ser igual a ΔK, menos a variação da energia potencial vai ser igual à variação da energia cinética, mas ΔU, menos ΔU é energia potencial inicial menos energia potencial final. Isso daqui vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Cuidado com esse sinal de menos aqui, tá? Eu troco esses dois termos. Enfim. Passando o U para um lado, o I para um lado e o K para o outro, a gente vai ter que a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial vai ser igual a energia cinética final mais energia potencial final. Esse daqui é um resultado bem interessante, porque a gente está vendo que se a gente somar energia cinética de um corpo com a energia potencial do corpo naquele instante, vai ser igual para qualquer situação. Vai ser igual na situação inicial para a situação final. Se é igual nessa situação, vai ser igual para qualquer, então essa soma vai ser uma soma constante. E é a partir daqui que a gente vai atribuir outro termo, que é energia mecânica. A energia mecânica nada mais é do que a potencial mais a energia cinética de um corpo. Em qualquer instante, já que em qualquer instante ela vai ser constante. E é isso daqui que a gente vai chamar de conservação da energia mecânica. Em todo o sistema que eu só tenha forças conservativas, eu posso dizer que a energia total vai se conservar desse sistema, ou seja, o somatório das energias potenciais e energias cinéticas vai ser igual em cada instante, ou seja, eu vou ter uma energia mecânica constante em cada instante. É mais ou menos isso a conservação da energia cinética. De onde sai a conservação da energia cinética, né? Mais uma vez, o interessante de toda essa discussão que a gente está vendo é analisar a praticidade dela em aplicação, só que, mais uma vez, isso daqui é uma aula um pouco mais teórica, tá? Em outro momento que a gente vai ver a aplicação de fato de cada uma dessas. A gente está vendo de o porquê, de onde as fórmulas surgem, de o porquê de cada uma delas, o porquê é interessante usar, por exemplo, energias potenciais, ao invés de calcular trabalho. Enfim, a nossa teoria de trabalho e energia, ela se encerra aqui. Ela passa por definição de trabalho, como o trabalho se relaciona com a energia pelo teorema do trabalho e energia, a atribuição de energias potenciais para algumas forças, em especial
a força gravitacional e a força elástica. A força gravitacional ela vai ter duas versões na superfície e ela em uma situação genérica, uma situação universal assim. E para essas forças potenciais, eu posso atribuir uma característica de forças conservativas. Enfim, essa é a nossa teoria por trás do trabalho em energia. A gente vai para um segundo tópico agora, que vai ser o momento linear. O momento linear do corpo. O que é um momento linear, o que é um impulso, como isso se relaciona e tal. O nosso momento linear, ele também é chamado de quantidade de movimento. Ela é uma grandeza muito interessante, que ela vai ser uma grandeza muito útil no estudo de colisões. Por exemplo, imagina que a gente tem um carro com a velocidade v, um carro não, alguma coisa de 10 kg, com a velocidade v. E em outra situação, outro corpo, só que agora de 1 tonelada, com a mesma velocidade v. Qual desses corpos vai causar um impacto maior ao se chocar com a parede? Bom, intuitivamente, a gente pode imaginar que o corpo que tem 1 tonelada, ele vai fazer um estrago muito maior nessa parede. E, e é justamente a partir disso que a gente vai atribuir o momento linear do corpo como sendo a velocidade do corpo vezes a massa do corpo, tá? Vezes a massa do corpo. E, mais uma vez, esse momento, essa grandeza momento linear vai ser muito útil para o estudo das colisões. De uma maneira intuitiva, a gente já viu que um corpo mais massivo ele geralmente causa impacto maior em colisões, né? A gente vai ver como esse corpo como esse impacto vai ser. Mas fugindo um pouco agora do momento linear, eu vou definir impulso para vocês. O impulso vai ser a relação entre uma força aplicada a um corpo e a duração dessa força. Ou seja, imagina que você vai balançar alguém em um balanço. Você dá um empurrão na pessoa nesse balanço e esse empurrão vai fazer a pessoa se balançar mais rápido, vai aumentar a velocidade da pessoa. Esse empurrão é o que a gente vai chamar de impulso. Vai ser a força que eu vou estar aplicando na pessoa em uma duração geralmente curta, tá? Ou seja, o nosso impulso, matematicamente, vai ser a integral, vai ser a relação, a integral da força que eu estou aplicando pelo tempo. Isso de um tempo t1 até um tempo t2. Se for uma força constante, eu posso dizer que o impulso é uma força média vezes a variação do tempo. Sendo constante ou não, posso atribuir como uma força média. Tá, e a gente acabou de ver duas coisas que a priori são totalmente diferentes, momento linear e impulso, só que no fundo vão se relacionar. Por quê? O impulso vai ser uma força aplicada a um corpo para dar velocidade, e a gente viu que o momento linear é, é uma característica de um corpo que relaciona a massa desse corpo com a velocidade dele. Então, a gente vai ter o teorema do impulso, que vai ser, se a gente voltar um pouco para a lei de Newton diz para a gente que o somatório das forças, ou seja, a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode reescrever isso como sendo o somatório das forças. Eu vou ter forças externas aplicadas no corpo, mais forças internas aplicadas no corpo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que eu vou escrever a aceleração de uma outra maneira. Vou escrever como sendo o dv/dt. Uh, E em um corpo, em ah, sistema isolado ou não, todas as forças internas aplicadas no corpo, os somatórios delas vão ser zero. Por quê? Pela terceira lei de Newton, ação e reação. Ah, por exemplo, se eu tiver ah, um corpo de massa m, presa a uma corda, e essa corda eu estou puxando com uma força de tração
F. Bem aqui nesse ponto, se eu separar os dois corpos, vou ter M aqui e eu vou ter a corda aqui separado. Por ação e reação, a corda vai estar puxando o corpo para a direita com força F e o corpo vai estar puxando a corda para a esquerda com força F. Só que ao mesmo tempo ainda estou puxando a corda com a força F para a direita. A gente pode ver aqui que por serem forças internas ao corpo, o somatório dela vai ser zero. Eu vou ter um F para a direita, um F para a esquerda, se somar os dois vetorialmente vai dar zero. Isso aqui de uma forma bem intuitiva mostra pra gente que o somatório de todas as forças internas em um corpo vai ser zero por par ação e reação. E daqui, dessa ideia, a gente vai ter que o seguinte. A gente vai ter que, passando o t para o outro lado, multiplicando, né? Tratando como se fosse uma multiplicação, uma divisão, uma multiplicação, isso daqui. Eu vou ter que força externa, somatório das forças externas, vezes vezes um dt, vai ser igual a mdv. E se a gente integrar agora dos dois lados, a gente vai ter que o seguinte, a gente vai ter que a integral de uma força pelo tempo, a gente definiu como sendo um impulso, a gente definiu de forma intuitiva como sendo impulso, então essa integral aqui é o impulso das forças externas, vai ser igual a m delta v. M delta v. Só que m delta v é mv final menos mv inicial. E a gente atribuiu esse produto mv de uma forma intuitiva, mas agora vem de onde realmente isso daqui sai de fato, como sendo um momento linear. E é aqui que a gente consegue o teorema do impulso ao momento linear. O impulso aplicado em um corpo vai ser igual à variação do momento linear. Lembrando que são duas grandezas vetoriais. Então, quando a gente for analisar em contas, em questões, tem que ter todo o tratamento vetorial, tem que tomar cuidado e tudo mais. Então, essa é a nossa relação da, de um impulso em corpo, ou seja, a força aplicada em um corpo em um determinado tempo, pela variação do momento, pela variação das forças. No momento pela variação da velocidade. No momento linear, a gente sabe que a característica de um corpo é inerente à massa e à velocidade do corpo, naquele instante. E se vocês notarem, mais uma vez, esse teorema, ele também ele é muitas vezes muito importante, muito útil, porque dele a gente evita essa integral aqui que eu mostrei para vocês de forma literal um pouco intuitiva. Se fosse pegar situações reais e calcular passo a passo por integral e tal, daria muito mais conta, mas o teorema do impulso, assim como o teorema do trabalho e energia, já meio que desmascara essa integral para a gente. Já mostra fórmulas para a gente que a gente só pega a situação final, a situação inicial e consegue fazer o estudo do corpo. Tá, mas e se a gente viu que o somatório das forças internas em um sistema é igual a zero, por ação e reação? Mas e se eu tiver uma situação em que o somatório das forças externas também sejam zero? Eu posso ter forças externas, mas o somatório delas sejam zero. Se há somente trocas de força interna, ou seja, se o somatório das forças internas é zero, essa integral aqui é zero, ou seja, o impulso aplicado no corpo é zero, ou seja, a variação do nosso momento linear também é zero. Isso daqui traz para a gente que a posição final, posição não, o momento linear, perdão, o momento linear final vai ser igual ao momento linear inicial em qualquer situação do corpo. Ou seja, a gente vai ter uma conservação do momento linear. O produto MV vai ser, o somatório dos produtos MV vai ser constante, desde que eu não tenha forças externas aplicadas ao corpo, ou se eu tiver forças externas e essas forças externas somarem zero, tá? Isso daqui é um resultado muito interessante que a gente tem também
da conservação do momento linear. Isso daqui também é muito interessante para o estudo de colisões, como a gente vai ver já já, e também para fazer estudo do corpo, você saber velocidade inicial e velocidade final do corpo, sabendo dissolve trocas de força interna e tudo mais, enfim. Pronto, com toda essa teoria, todo esse aparato teórico que a gente viu aqui, a gente pode partir um pouco para colisões agora, definir o que é a colisão entre dois corpos. Colisão entre dois ou mais corpos é uma interação, ou seja, uma troca de forças, uh, em uma duração relativamente curta. Um detalhe inicial, um detalhe fundamental é que trocas de força não necessariamente precisa ter choque entre corpos, ou seja, uma colisão não necessariamente são dois carros se batendo. Desde que haja troca de força, eu vou ter eu posso, uma troca de força em um curto intervalo de tempo, eu posso definir isso como colisão. E eu estou falando tudo isso porque caiu uma questão bem interessante no teste de compreensão da semana 7 de vocês, que algumas pessoas levaram para a monitoria, que ela diz o seguinte: o cometa realizou uma passagem nas proximidades do Sol, que se encontra na origem do sistema de coordenadas. A trajetória do cometa é ilustrada pela linha vermelha da figura acima, e a trajetória nas proximidades do Sol, delimitada pelo círculo azul tracejado, dura aproximadamente 4 meses. É possível dizer que houve colisão entre o Sol e um cometa? As respostas corretas estão aí. Sim, pois a variação do momento linear no cometa é significante apenas na região interna do círculo. E sim, pois a intensidade da força gravitacional do Sol na região interna do círculo é mais intensa do que na região externa. O que isso quer dizer? Não necessariamente teve um choque entre o Sol e o cometa, mas por haver troca de força entre eles, força gravitacional, eu posso sim afirmar que houve colisão. Quando os corpos estavam distantes um do outro, a força gravitacional tende a zero, só que a partir do momento que vai se aproximando, até que entra nesse tracejado azul, a força gravitacional ela começa ser bem relevante, a ter bastante efeito. E a partir desse momento, eu posso caracterizar esse movimento como uma colisão, porque eu estou tendo troca de forças, apesar de não ter um choque de fato entre os corpos. Tá? E, mas a maioria das vezes, colisão vai ser de fato o choque entre os corpos. Tá? Eu quis comentar essa questão só como detalhe, só para definir de uma forma um pouco mais formal. E a partir disso, a partir das colisões, a partir dos choques, eu vou ter um coeficiente de restituição, que eu não sei se os professores falaram, pelo menos não nos materiais que eu vi, então não vou entrar muito a fundo, mas basicamente esse coeficiente é a divisão entre a velocidade relativa de afastamento do corpo sobre a velocidade relativa de aproximação do corpo. Esse valor ele vai estar obrigatoriamente entre 0 e 1, porque dois corpos, se eles estão se aproximando rápido e eles têm um choque, ou não haverá perda de energia e eles vão se afastar com a velocidade relativa em módulo na mesma, ou vai haver perda de energia e essa velocidade vai diminuir. Então, obrigatoriamente, esse valor está entre 0 e 1. E se a gente analisar cada situação dele, o coeficiente de restituição valendo 1, valendo 0 e estando entre 0 e 1, eu posso definir três tipos de colisões. Eu posso definir colisão perfeitamente elástica, que vai ser a situação em que a energia mecânica do corpo do sistema se conserva, ou seja, o nosso coeficiente de restituição vai ser igual a 1. E para toda situação que eu tiver uma colisão perfeitamente elástica, eu posso estudar toda a situação, toda essa colisão, através de duas equações. Através da conservação da energia, já que a energia mecânica se conserva, a energia inicial vai ser igual à final, e também a conservação do momento linear. Em um choque, em uma colisão, não necessariamente choque, em uma colisão, a partir do momento que os corpos trocam forças entre si, essas forças vão ser externas, vão ser internas, perdão, como a força gravitacional. O Sol está puxando, nesse exemplo que a gente viu, puxando o cometa, e o cometa puxando o Sol passam em reação. Forças internas trocadas entre si. Se só há forças internas trocadas entre si, eu vou ter a conservação do momento, e aí eu posso afirmar que o momento linear inicial vai ser o momento linear final. Ou seja, se eu quiser reescrever aqui,
eu vou ter energia, energia potencial inicial mais energia cinética inicial vai ser igual energia potencial final mais energia cinética final. E a massa vezes velocidade inicial entre os corpos, vamos supor nessa situação aqui que a gente tem dois corpos, o cometa e o Sol. M1 vezes velocidade inicial do corpo 1, mais M2 velocidade inicial do corpo 2, vai ser igual M1 velocidade final do corpo 1, mais M2 velocidade final do corpo 2. Conservação do momento linear. É assim que a gente analisa colisões perfeitamente elásticas, através dessas duas equações. Só que nos outros casos de colisão parcialmente elástica e colisões inelásticas, eu não tenho uma característica de que a energia vai se conservar. Então, eu só vou ter uma equação para as duas situações, a conservação do momento. E um detalhe especial em colisões inelásticas, o nosso coeficiente de restituição vai ser zero, ou seja, eu não vou ter velocidade de afastamento entre os corpos. Se eu não tenho velocidade de afastamento entre os corpos, os corpos eles literalmente se grudam. Eles se grudam e vão continuar o movimento juntos, como a gente tem nesse exemplo aqui embaixo. Imagina que eu lance um chiclete em um corpo parado de massa M2. Eu lancei com velocidade V inicial, tá? Haverá a colisão, o choque entre os dois corpos, entre o corpo massa M2 e esse chiclete que eu joguei. E a partir daí eles vão andar junto com a velocidade que eu vou chamar de velocidade final, só que agora colados um no outro, grudados um no outro. Isso que caracteriza colisões inelásticas. Então a gente vai ter que o seguinte, da única equação que a gente tem, a gente pode reescrever que o momento linear inicial vai ser só o desse corpo, M1 vezes VI, vai ser igual ao momento linear final, que vai ser a soma das massas, já que eles grudaram, vezes a velocidade que eles estão andando. E a partir daqui, se a gente quiser descobrir, por exemplo, a velocidade que esse sistema vai sair junto, eu posso isolar esse VF e eu vou descobrir que VF vai ser a velocidade inicial vezes a massa 1 dividido pela massa 1 mais a massa 2. Então, basicamente é assim que a gente vai analisar é, colisões entre corpos, tá? Se, se eu tenho uma colisão perfeitamente, fazendo uma parada geral, se eu tenho uma colisão perfeitamente elástica, eu posso conservar a energia e o momento. Se não for, eu posso conservar só os momentos, porque em colisões eu tenho trocas internas de força, e para toda troca de força interna, eu tenho a conservação do momento linear. Se eu tiver forças externas, eu vou ter o teorema do impulso ao momento linear. Que o impulso de uma força aplicada no corpo, das forças aplicadas no corpo, vai ser a variação do momento. Esse é nosso resumo teórico para colisões, de uma forma geral. E, e tá, de teoria é isso. Por fim, falta só a definição do centro de massa, para a gente terminar. E a gente vai ver que centro de massa ela está muito relacionado com colisões, com momento linear e tal, que a gente acabou de ver. Só que o centro de massa, ele é na verdade um artifício matemático. Por exemplo, imagina que eu tenho uma distribuição de massa aqui nesse sistema, chamar esse círculo aí de sistema. Eu tenho várias massas em várias posições e eu gostaria de analisar a força nesse sistema, o deslocamento desse sistema, a força desse sistema, a aceleração, enfim. Para eu não ter que olhar como se comporta cada massinha dessa, cada pedaço de massa desse, eu posso usar o artifício matemático chamado de centro de massa, que é basicamente trocar esse sistema por outro, em que eu vou ter uma massa total m,
uma posição desse corpo, que vai ser muito mais simples eu analisar um corpo com a massa total do que vários corpos diferentes. Esse artifício matemático nada mais é do que uma média ponderada. Ah, eu tenho que a definição, essa média ponderada vai ser a massa vezes a posição de cada corpo. Para eu saber a posição desse corpo desse corpo nesse novo sistema, vai ser a média ponderada, que vai ser a multiplicação da massa pelo, pela posição do corpo, o somatório delas, na verdade, dividido pelo somatório das massas. Ou seja, eu posso definir como o somatório de m vezes r dividido pelo somatório de m. O somatório de m a gente vai chamar de um mzão, de uma massa mzão m total. Então, o nosso centro de massa, a posição centro de massa, vai ser a média ponderada das massas com as posições pela massa, né? É um artifício matemático, só que eu creio que a maioria de vocês já usou isso de forma intuitiva, só que sem perceber. Por exemplo, em gravitação. Vamos supor que a gente tem a Terra e a Lua. A Terra com a massa mzona e a Lua com massa mzinha. E eu quero calcular a força gravitacional que cada um desses corpos sente. Você, de maneira intuitiva, já faz o seguinte, que a força gravitacional é G mzão mzinho dividido pela distância ao quadrado. Só que essa distância, ela é a distância entre o, os centros de cada corpo. Ou seja, de forma intuitiva, vocês já substituíam a Terra que eu tenho vários corpinhos minúsculos, quase que infinitos corpinhos minúsculos que compõem a massa total da Terra. A mesma coisa com a Lua. Eu tenho vários grãos de poeira lá que, se eu somar todos eles, eu vou ter a massa total da Lua. E eu substituo tanto todas as partículas da Terra como todas as partículas da Lua por uma massa zona só, concentrada no centro do corpo. E, de forma análoga com a Lua também, a massa da Lua concentrada no centro do corpo. Esse centro é justamente o nosso centro de massa. É onde toda a massa do corpo ele vai estar concentrado nesse ponto para ser mais fácil de analisar. Como a gente já fez muitas vezes de maneira intuitiva pela lei pela força gravitacional, né? Só que agora estou fazendo a definição de um centro de massa de uma maneira um pouco mais formal, de uma maneira realmente um pouco mais matemática. Mas já é uma coisa que a gente já usa bastante de maneira intuitiva. E vamos lá ver quais são as consequências disso. A consequência disso é que é o seguinte: se eu pegar essa nossa definição de centro de massa, essa nossa média ponderada, e derivar no tempo, já que a gente tem uma posição, a derivada da posição no tempo vai dar a velocidade. Ou seja, a derivada do centro de gravidade vai dar a velocidade do centro de gravidade, derivado no tempo, tá? Que vai ser a mesma coisa de derivar cada parcela dessas infinitas parcelas aí. Ou seja, a velocidade do centro de massa vai ser mv mais mv mais mv sobre o somatório dos m's, que, se a gente passar esse somatório de m para cá multiplicando a massa total, eu vou ter mv, que a gente já definiu antes como sendo um momento linear. Então, para eu caracterizar o momento linear de um sistema, é a mesma coisa de eu pegar o somatório do sistema linear de cada partículazinha desse. Pegar o somatório do momento linear de cada partícula desse sistema. Então, mais uma vez, ao invés de trabalhar com infinitos corpos, a gente pode trabalhar com um centro de massa. Pega toda essa massa, concentra em um ponto, que a gente chama de centro de massa, e analisa só esse ponto. E mais uma vez, se a gente derivar, a gente vem aqui para baixo, a derivada da velocidade da aceleração, a derivada de cada parcela da velocidade também vai ser as parcelas das acelerações, e massa vezes aceleração do centro de massa é o somatório da força, pela lei de Newton que a gente já sabe.
Só que o somatório das forças, mais uma vez para frisar como a gente viu anteriormente, o somatório das forças são as forças externas mais as forças internas. E mais uma vez a gente viu que as forças internas de um corpo, o somatório dela, por ação e reação, vai dar zero. Ou seja, daqui a gente obtém que as forças externas, ou o somatório das forças externas, vai ser igual à massa do sistema, o somatório total, vezes a aceleração do centro de massa. Isso é interessante porque uh, duas conclusões a gente pode tirar daqui. Um é que somente forças externas elas mudam a aceleração do centro de massa de um corpo, e a gente vai ver já já no que isso implica. Como também a gente obtém outro resultado daqui, que é o seguinte: a gente sabe que o somatório das forças externas, a gente pode escrever isso daqui como sendo massa vezes dV do centro de massa dt. Essa massa, já que é constante para esse caso, eu vou passar aqui para dentro da derivada. Eu vou ter a derivada de m v do centro de massa por dt. Só que, mais uma vez, m vezes v, momento linear. Então, a gente tem que o somatório das forças externas aplicadas em um corpo, vai ser dp/dt. É outra forma de definir força, tá? De definir lei de Newton. Isso daqui é a lei de Newton, basicamente. Outra forma de mostrar a lei de Newton. As forças externas de um corpo é a derivada no tempo do momento linear. Tá. Ah, vamos. ah, vamos analisar, voltar para a situação de que as forças externas elas só influenciam a aceleração do centro de massa do corpo. Vamos voltar lá para aquele conceito de momento linear, de conservação do momento linear que a gente viu, que é o seguinte: se eu tenho que o somatório das forças externas, se esse somatório for zero, só tiver forças internas, eu vou ter a conservação do momento linear. Mas eu tenho também dessa equação que massa vezes aceleração do centro de massa vai ser igual a zero. Ou seja, se eu não tenho forças externas, a aceleração do centro de massa do corpo é igual a zero. Isso daqui a gente pode ter o seguinte: isso daqui é outra forma de mostrar a conservação do momento linear, mas a gente pode ver o seguinte: se eu tenho uma situação genérica, dois corpos se aproximando que vão se colidir, a todo momento a aceleração do centro de massa do corpo, se eu pegar o centro de massa dele e for analisar, vai ser igual a zero. Então eu vou ter, antes da colisão, uma aceleração do centro de massa zero, colisão, os corpos se afastando ou não, continua com a aceleração do centro de massa igual a zero, e mais uma vez eu posso conservar o momento linear. E basicamente é isso. É esse todo o estudo de uma forma assim bem teórica, bem matemática, do que é trabalho em energia, colisão, momento linear, impulso. E de resto, todas essas fórmulas que eu selecionei aqui para vocês, que eu, que eu destaquei aqui para vocês, elas vão ser os resultados de fato que a gente usa em aplicação de questões. Eu só mostrei de onde vem cada coisa, o porquê da definição de cada coisa e tal, mas a partir de agora é basicamente entender um pouco das situações e aplicar essa fórmula que a gente já deduziu aqui, tá? Ah, quando houver a data e o local da aula presencial, todos vocês vão ser avisados provavelmente pelo Grêmio, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula teórica, apesar de um pouco densa, um pouco complicada, de ser muito abstrata, mas espero que tenham entendido um pouco. E, e qualquer dúvida pode entrar em contato, tá? De resto é a aplicação de tudo que a gente destacou em questões.
Desejo uma boa prova para vocês e até mais.